pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos dar continuidade ao assunto do sistema sensorial. Vocês lembram que nós já falamos sobre a visão, né, na nossa primeira aula? Conseguiram responder as atividades? Deu tudo certo? Sei que deu, né? Então vamos seguir, vamos falar dos outros sentidos que ainda temos, né, além da visão. Vamos lá? Olha aí. Em nosso livro, nós vamos da página 157 a 161. Vamos falar sobre a audição, o equilíbrio, olfato, gustação e tato. Começando pela audição e equilíbrio. Ouvir aquela música da qual você gosta, diferenciar as notas tocadas em um instrumento, perceber o canto de um pássaro, ouvir o som de um carro que se aproxima na rua. Essas são algumas importantes funções da audição. Os órgãos popularmente conhecidos como ouvidos nos permitem muito mais do que ouvir sons. Eles também são órgãos do equilíbrio e fornecem ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Os cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão o nome aos órgãos recomendam que se use o termo orelha em vez de ouvido. Vamos ler esse trechinho aqui do lado? Em linguagem popular, costuma-se usar a orelha como sinônimo de pavilhão da orelha ou pavilhão auricular, a parte externa desse órgão, né? Nosso órgão a gente geralmente chama minha orelha, né? Minha orelha. E a orelha é dividida em 3 regiões: a orelha externa, orelha média e orelha interna. Vamos observar a estrutura. Olha aí o pavilhão da orelha com o meato acústico externo. Essa aqui é a parte da orelha externa, né? A orelha externa é formada pelo pavilhão da orelha, também conhecido como pavilhão auricular, pelo meato acústico externo, olha aí, também chamado canal auditivo, né, na antiga terminologia da anatomia, e pela membrana timpânica. Então ainda segue um pouquinho, até o interior da orelha. Então essas 3 estruturas formam a orelha externa. O som chega à orelha externa, passa pelo meato acústico externo e atinge a membrana timpânica, que vibra com o som. Então olha aqui, que é o tímpano. Essas vibrações são transmitidas para 3 ossos muito pequenos na orelha média. O martelo, vamos procurar o martelo? Olha aqui, os 3 ossinhos, olha aí. O martelo, a bigorna e o estribo, que vibram e ampliam o som, fazendo vibrar também o líquido no interior da cóclea. Vamos lá. A cóclea é esse que parece um caracol, aqui, enroladinho. A cóclea é um tubo em forma de concha de caracol situada na orelha interna. A vibração do líquido encontrado em seu interior estimula células sensitivas dentro dessa estrutura que transformam as vibrações em impulsos nervosos. Esses impulsos são levados ao cérebro pelo nervo vestíbulo-coclear. Olha que nome! Vestíbulo-coclear. É no cérebro que se forma a sensação do som. Da orelha média sai um canal, que é a tuba auditiva, que se abre na faringe. Olha aqui. Olha a tuba auditiva. Então, a parte da orelha média, aí vem um canal da tuba auditiva, que se abre na faringe, não é? A faringe é um órgão que faz parte também dos sistemas digestório e respiratório. Isso reforça a ideia de que os sistemas que formam um organismo não são isolados, mas se integram e participam do funcionamento do organismo como um todo. Vamos lá. A tuba auditiva permite que a pressão do ar de dentro da orelha média se equilibre com a da atmosfera. Vamos ver como isso acontece a partir de um exemplo. Então, vamos ver o exemplo. Quando subimos uma serra de carro ou de ônibus, sentimos uma pressão na orelha. É que como a pressão atmosférica diminui com a altitude,
fica menor do que a pressão do ar na orelha. A membrana timpânica é então pressionada de dentro para fora e fica um pouco curvada. Se continuar assim, a membrana timpânica não pode vibrar corretamente, o que prejudica a audição. A saída de parte do ar pela tuba auditiva equilibra as pressões e resolve o problema. De modo geral, isso ocorre naturalmente, mas podemos facilitar esse processo engolindo um pouco de saliva, mastigando ou bocejando. Além da cóclea, a orelha interna tem canais, que são os canais semicirculares, e também uma cavidade, que é chamada de vestíbulo, né? Sendo por isso também chamada de labirinto. Os canais e a cavidade estão cheios de líquido. Quando movemos a cabeça ou quando nos movimentamos, esse líquido estimula células sensitivas, que enviam mensagens ao cérebro. O cérebro identifica o tipo de movimento realizado, para os lados, para a frente, etc. Essas informações são importantes para manter o equilíbrio do corpo. Observe que mesmo que a gente feche o olho, mas se a gente vai para frente, a gente sente, né? A gente percebe que está se movendo para frente, para trás, não é? Mesmo sem enxergar. Vamos falar dos outros sentidos? Olfato, gustação e tato. A interação do nosso organismo com o meio ambiente também ocorre por meio dos odores, dos gostos e do tato. Esses sentidos nos ajudam a compreender o que está à nossa volta e, assim como a visão e a audição, podem nos ajudar a detectar situações de perigo. Olfato, né? Vamos começar pelo olfato. O cheiro de um pão ou de um bolo saindo do forno, o perfume de uma flor, um cheiro de queimado. Pelo olfato, reconhecemos o odor de diversas substâncias. Desse modo, além de apreciar diferentes aromas, ainda podemos reconhecer situações de perigo, como identificar um alimento estragado ou detectar um vazamento de gás de cozinha. Não são situações de perigo? Nós só podemos perceber os cheiros porque as substâncias soltam partículas no ar. Quando essas partículas chegam às cavidades nasais, né, que são as fossas nasais, localizadas no interior do nariz, elas estimulam as células sensitivas que se concentram em uma região das cavidades nasais. Pelo nervo olfatório, essas células mandam mensagens ao cérebro que as interpreta e nos permite identificar os cheiros. O olfato humano não é tão desenvolvido quanto o da maioria dos mamíferos. Ainda assim, temos cerca de 40 milhões de receptores que nos possibilitam perceber cerca de 10 mil odores diferentes. Já alguns cães, como o pastor alemão, têm cerca de 2 bilhões desses receptores. Vamos observar o esquema? Olha aqui, o nervo olfatório, né, retirado da ampliação aí da imagem. Olha aí onde fica, não é? No nosso nariz, nas fossas nasais. E os receptores olfatórios. Olha aí. Ficam na cavidade, né? Mais acima um pouquinho. Gustação. O sentido da gustação, sabe do que eu tô falando, já? Só de olhar a imagem já sabe que eu vou estar falando do paladar, de sentir o gosto, né, dos alimentos. O sentido da gustação nos dá informações sobre certas substâncias dissolvidas nos alimentos. É por meio da gustação que é possível perceber gostos diferentes e reconhecer diversos tipos de alimento. Podemos identificar, por exemplo, alimentos ricos em açúcares e evitar alimentos estragados. Mas, assim como em relação ao cheiro, nem todas as substâncias prejudiciais podem ser identificadas pelo gosto. Na parte de cima da língua, há pequenas elevações, que podem ser vistas a olho nu, que são as papilas gustatórias. A gente vê, né? Essas papilas na nossa língua. Cada papila contém botões gustatórios, que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Com os botões gustatórios, percebemos 4 tipos de sensações fundamentais, né, que são gostos básicos: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. São os 4 principais, né? Olha aí.
Quando os botões gustatórios são estimulados por partículas de alimento dissolvidos na saliva, eles enviam mensagens ao sistema nervoso. Esse sistema recebe também informações dos aromas do alimento. Ao interpretar esse conjunto de informações, o cérebro traduz as mensagens em sensações de sabor. Quando estamos resfriados, o excesso de muco produzido no nariz dificulta o contato dos receptores com as partículas responsáveis pelo cheiro. O resultado é que os alimentos parecem ter menos sabor. Então, vocês lembram quando a gente está resfriado? A gente fica sem sentir o cheiro, né, dos alimentos. Ou então vai comer e não está sentindo o sabor dos alimentos. Então, porque essa situação, né, esse muco, ele dificulta o contato dos receptores. Continuando, vamos falar agora do tato. Quando fala em tato, nós já pensamos logo na nossa pele. Do contato com a pele de outra pessoa até a dor de uma queimadura, a pele nos dá informações importantes sobre o mundo. Isso é possível porque temos vários tipos de receptores, que acusam dor, sensações táteis, né, o tato e a pressão, e sensações térmicas, né, calor, frio. O tato é a percepção de que algo tocou nossa pele e de que esse toque ocorreu em determinado ponto dela. Olha aí a estrutura, gente, observe direitinho. Veja que nós temos aí o pelo, a camada da pele, né, epiderme, glândula sebácea, que fica aí próximo ao pelo, os vasos sanguíneos, receptor sensível a toque, olha aqui, que fica na derme, não é? E a glândula de suor. Os receptores que acusam a dor são terminações de células nervosas que estão espalhadas em vários tecidos do corpo. A dor é uma informação importante. Ela nos diz que algo errado é ocorrendo em nosso corpo. A dor impede, por exemplo, que uma pessoa tente mover uma perna quebrada, o que poderia piorar a fratura. Certos anestésicos locais, usados pelos dentistas, atuam diretamente em receptores da dor nas gengivas. Já a aspirina e outros medicamentos inibem a produção de certas substâncias que produzem dor e inflamação em diversas regiões do corpo. E outros tipos de analgésico atuam diretamente nos centros de dor no cérebro. Então, olha aí, nós falamos sobre o tato. Gente, nós temos agora as questões 9 a 11. Vamos lá? 9 a 11. Olha aqui. Que é na página 164. Muito bem. Você já sabe, né? Vamos responder a questão 9 e as outras vocês responderão, não é? Então, vamos lá, a questão 9. Na opinião de um estudante, devíamos dizer que alguns ossos, além de proteger órgãos e atuar nos movimentos, também participam da condução e percepção do som. O estudante está certo? E por quê? Vamos lá? O que foi que nós falamos sobre isso? Lembram da estrutura do ouvido? O que foi que nós entendemos? Que existem 3 ossinhos bem pequenininhos que fazem parte, né, desse sistema, né, da audição. Então, quando ele diz aí que além de proteger órgãos e atuar em movimentos, também participam da condução e percepção do som, ele está certo, não é? Ele está certo. Lembram dos 3 ossos? Martelo. O que mais? Vamos responder. Olha. Então, ele está certo por quê? Sim, ele está certo, não é? Porque o martelo, a bigorna e o estribo são ossos da orelha que participam da transmissão do som. Então, resposta correta. Então, gente, já respondemos a questão 9. A questão 10 e 11 é com vocês, né? Respondam aí direitinho, acompanhem pelo nosso livro. Na dúvida, procure o professor, né? Para que não fique nada sem responder, tá bom? Então, na próxima semana a gente se encontra novamente e eu espero contar com a presença de vocês assistindo a nossa videoaula, tá bom? Então, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.